agora eu vou entrar nos itens que eu considerei importante para o que fazer, né, quando se recebe uma profecia ruim, ok? Então, o primeiro ponto sobre o que fazer quando se recebe uma profecia ruim, lembrando que seja para o último vídeo que eu postei, né, ou seja para outras profecias que nós possamos receber ruins, tá? O primeiro ponto que eu coloquei foi buscar manter a calma, a fé e o equilíbrio, certo? Então, vejam, eu coloquei aqui buscar manter a calma, a fé e o equilíbrio, certo? Eu não estou dizendo que somos perfeitos ou que eu mesma não entre em aflição muitas vezes, né? Ou que nós não fiquemos ansiosos algumas vezes, não. O que eu coloquei foi buscar manter a fé, buscar manter a calma, né? De que forma? Vou fazendo outros vídeos também, a gente pode ir conversando sobre isso, né? Um dia depois do outro, é bastante informação. Mas existem estratégias, né? Varia muito de cada personalidade, mas existem estratégias. E aí se entra com coisas práticas mesmo, muitas vezes, né? Né, chá de camomila, criar uma rotina que faça com que a gente crie hábitos que nos auxiliem a manter a calma, a questão da oração, que eu vou falar também um pouco mais adiante, mas especialmente se agarrar nas promessas de Jesus Cristo, né? E uma delas, principal, para Deus nada é impossível, né? Então, para Deus nada é impossível. Ele pode cancelar uma profecia, ele pode proteger de qualquer mal, ele pode muitas coisas. Então, a gente vai se agarrar nessa promessa como uma questão, um ponto principal de se manter calmo, né? A outra questão é a fé, que é mais ou menos relacionado, e a questão do equilíbrio é especialmente baseado na personalidade de Jesus, né? Se nós formos analisar na Bíblia, uma característica bastante visível em Jesus era o equilíbrio, né? Ele era bastante equilibrado, né? Então, ponderado, certo? Então, esse é o nosso Deus, né? Então, buscando caminhar nesse sentido, né? Bom, um outro ponto que eu considerei também importante a se fazer é usar a fé junto com a razão. Como assim, usar a fé junto com a razão? Muitas vezes a gente precisa de fé mesmo sem enxergar uma razão naquilo, né? Mas muitas vezes a gente desliga a razão por causa do medo. E a gente tem que ativar a razão, né? E puxar ela e junto com a fé a entender de forma a analisar racionalmente aquela profecia. Então, como analisar racionalmente, né, aquela profecia embasada na fé? Bom, se tem a Bíblia, certo? Se pode entender se é característico de Jesus aquele tipo de profecia. Ou seja, quando Jesus Cristo pede na Bíblia, conheçam de mim, busquem de mim, ele quer que nós busquemos conhecer ele. Exatamente isso, que a gente vá na Bíblia, entenda como ele funciona, como ele age, né? Lembrando, ele é grandioso, é complexo, ele é Deus, o Todo-Poderoso. Nós vamos passar talvez a eternidade conhecendo sobre ele, mas se ele pediu busquem saber de mim, ou busquem conhecer de mim, é porque a gente pode entender bastante dele já pela Bíblia, né? E pela oração que ele nos dá, né? Pelo discernimento que ele nos dá em oração, né? Pelo conhecer os santos da história, como eles eram, como Deus agia com eles. Então ali a gente começa a entender se aquele tipo de profecia, aquele
perfil de comportamento, de manifestação, é característico do nosso Deus, né? Deste único Deus que existe, né? Então, qual é a resposta, né? Já vou dando a resposta, sim, né? Assim, Deus profetizou que ia vir uma situação em Nínive, Deus profetizou que ia vir uma situação em Sodoma e Gomorra. Então, neste ponto, sim, já vou respondendo aqui, né? Mas eu digo, façam vocês, né, essa reflexão, certo? Se há essa dúvida, né? Um outro ponto de usar a fé junto com a razão é analisar se a profecia nega verdades da fé. Então, se vem uma profecia que diz que vai acontecer alguma coisa que nega a verdade de fé, a gente não acredita não é a nossa fé, não condiz com a Bíblia, então já é um sinal, né? É um indício de que possivelmente não venha de Deus a profecia. Né? Um outro ponto que eu considerei é orar pelo discernimento. Orar pelo discernimento, né? É colocar em oração essas dúvidas, né? Levar a sério essas dúvidas, levar a sério esse profeta, esse possível profeta, essa possível profecia, né? É colocar diante de Deus, né? Deus, apareceu essa profecia, ou essa pessoa, ou esse vídeo, né? Ou essa situação, me mostra, me responde, posso confiar nessa pessoa, vem de ti mesmo essa profecia, né? Pedir para ele o discernimento, certo? Um outro ponto na oração é pedir para que aquela profecia não se cumpra. Deus, quando ele dá uma profecia, ele tem um porquê ter dado aquela profecia, né? Um desses porquê é para que o povo se conecte com Deus, que o povo seja humilde de refletir, poxa, se tá tão ruim assim, né, as coisas, então o que eu tô fazendo de errado, né, pedir misericórdia para Deus, fazer uma reflexão interior, né, então pedir para Deus para que Ele não permita que chegue neste nível de se cumprir essa profecia, que Ele nos converta antes, que Ele nos transforme antes, que Ele transforme outras pessoas antes. Então é colocar na oração toda a energia deste medo de se concretizar, que ela seja colocada em intensidade de oração, né? Aquela força de oração implorando a misericórdia de Jesus. E uma outra oração a se fazer é a proteção, né? Caso venha a se cumprir a profecia, que ele dê a proteção, que ele dê o consolo, né? Então essas 3 orações são bastante importantes. Um outro ponto é orar, né? Pedir para Deus para que vocês, né? Ou eu, né? Que a pessoa tenha o discernimento sobre as respostas de Deus, né? Então, vocês já pediram a Deus o discernimento sobre o profeta. Então, peçam um discernimento para conseguir identificar as respostas de Deus, né? Porque o demônio gosta de confundir as pessoas, né? Inclusive as que estão orando. Então, nós, com a nossa ansiedade de querer uma resposta de Deus, começa a enxergar resposta em tudo quanto é canto, que pode ser de Deus, mas também pode não ser de Deus, e aí a gente fica confuso, né? Então, pedir para Deus que Ele dê o discernimento sobre as respostas as quais Ele vai dar para nós, né? Sobre as respostas quais Deus vai dar sobre aquela profecia que Ele profeta. Um outro ponto, observar os sinais das respostas de Deus e avaliar com calma, pedindo confirmação das respostas. Ou seja, depois que eu recebi uma resposta e um sinal, pedir um discernimento de Deus para que Ele me diga se vem dele, pedir confirmação. Mesmo que Ele já tenha me respondido, continua colocando a confirmação para Ele. Olha,
Senhor, em oração, né? Olha, Senhor, eu interpretei tal resposta como sendo do Senhor, mas eu posso estar sendo confundida. Por favor, me dê uma outra resposta, deixa mais claro para mim. Por favor, se manifesta novamente, confirma essa resposta. Então, ter paciência, né, com Deus, ter paciência com o tempo de Deus, e não ser, e buscar não ser confundido, certo? Uma outra questão que eu considerei importante é fazer um exame de consciência, né? Pedir perdão sincero para Deus, se manter em estado de graça, certo? Para que consiga perceber essas respostas de Deus e receber as respostas, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente ora e não tem a resposta. Pode ser que Deus não queira ter respondido naquele momento, e tudo bem, né? Deus tem o tempo dele. Mas pode ser que nós não estejamos em estado de graça, né? Lembrem que eu comentei que Deus não tem um padrão de comportamento, né? Ele é grandioso e pode ser que ele responda quando a gente está em pecado? Pode ser. Mas o mais comum é que ele tenha uma resposta mais rápida e mais respostas, né? Conforme a gente vai sendo obediente, né? Então, a gente, com a obediência, a gente vai digamos que se abrindo para o mundo espiritual, né? Se aproximando de Deus, nós nos aproximamos dele, ele está sempre ali, né? Então, fazer um exame de consciência, pedir para que Deus mostre onde a gente não está se arrependendo, né? Fazer a confissão, se manter em estado de graça, ou seja, se esforçar para não cometer o erro. Quando cometa, confessa novamente, né? Pede para Deus a graça do arrependimento. Então, isso ajuda a receber as respostas de Deus e discernir as respostas de Deus, né? E as revelações, os profetas e etc. Certo? Estar atento ao cumprimento da profecia, né? E até as orientações sobre aquela profecia, mesmo enquanto espera as respostas de Deus. Ou seja, muitas questões eu vou colocar aqui que eu vou fazer outros vídeos sobre como se preparar, mas muitas coisas vão envolver questões que não fazem mal a ninguém que já tem essa fé, né? Aos que não têm a fé, até a gente entende, mas os que já têm essa fé, não faz mal que se cumpra isso, né? São questões que devem estar em prática já na nossa fé, né? Então, se manter obediente na fé, né, que nós temos, mesmo enquanto espera as respostas de Deus, certo? E cumprir o possível as orientações para que se observe as orientações de Deus naquelas revelações. E confiar em Deus acima de todas as coisas, certo? Se nós temos dúvidas em relação se a profecia vai vir ou não, ou medo que ela vai vir, ou dúvida do profeta, confiar em Deus. Deus está vendo, Deus está ouvindo, né? Deus vai responder porque Ele é bom. Deus, se nós pedirmos, vai nos dar a graça do arrependimento. Se nós pedirmos, vai nos transformar, né? Transformar os nossos comportamentos. Então, ter a fé em Deus acima de todas as coisas. De que Ele vai não vai permitir esse castigo se a gente orar bastante, se a gente mudar nossos comportamentos, né? Então, confiar nas promessas que Deus nos faz, né? Este é um outro ponto a se fazer.